esse dia maravilhoso, não é? No encerramento de mais um mês, é o último domingo do mês de setembro, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é verdade? Deus é fiel, tem sido conosco. Na próxima semana estamos iniciando um novo mês, e assim o Senhor será conosco. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra do início ao fim do ano. Nós temos esse tempo de Cronos, mas o tempo de Deus não é esse, né? É o tempo Kairos. Ele tem os seus olhos sobre a terra para fortalecer aqueles cujos coração são totalmente dele. Então, mais do que motivos temos de nos alegrarmos, né? De estarmos felizes, de estarmos alegres, porque a nossa alegria vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, declarando: não há Deus maior, não há. Glória a Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Aleluia.
essa exploração da tua palavra, Senhor, e pedir que o teu Espírito Santo opere em nós aquilo para o qual ela está, será lançada, que ela não vai voltar vazia, proclamamos isso, mas ela prosperará naquilo que a traz. É a ti te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, queridos? Glória a Deus. Podem sentar. Deus é bom. Foi. Maravilhoso. Ele é o nosso conselheiro, é o príncipe da paz, tá? Foi. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir lá em Mateus 5:8. Vocês vão ler na versão de vocês, mas eu quero trazer, vou trazer aqui na NVI, mas eu quero trazer também na mensagem essa versão aqui muito maravilhosa. Estamos Mateus 5:8, tá? Estamos trabalhando sobre nossa saúde mental, sobre nossa saúde emocional, sobre nossa saúde espiritual, caminhos, né, de Deus, caminhos espirituais para a nossa saúde, saúde integral, né? Saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. E Jesus, no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mas eu gostei, peguei essa versão da mensagem, que ela diz muito assim própria para nós. Olha como é que diz: abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Amém? Bem-aventurados os puros de coração. E nessa versão diz: abençoados são vocês que colocaram em ordem o mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Não é? Jesus disse: busca o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema não são as coisas, o problema é que o nosso coração, ele entra, o nosso mundo interior, né, nossa mente e coração, ele entra em desordem e aí a gente altera. Não é como na matemática, a multiplicação, que a ordem dos fatores não altera o produto, mas espiritualmente falando altera, e altera muito. Quando nós invertemos, ao invés de nós buscarmos uma vida de relacionamento profundo, íntimo com Deus, nós buscamos as coisas. E quando a gente busca as coisas, a consequência disso é uma insatisfação crônica, não é? Ansiedade, comparação, e tudo isso vai enfermando a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, não é? E o nosso corpo. Então ele está dizendo aqui: abençoados, felizes são vocês que puseram em ordem o mundo interior. Porque as coisas mais importantes são as coisas do coração, gente. É que tem mais valor. Então tudo começa de dentro para fora. Às vezes a gente pensa que o mundo exterior precisa estar em ordem para que nós possamos usufruir de paz. Mas Jesus disse a nós o quê? Lá em João 16. Olha, eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, Jesus está dizendo: olhem para mim. Né? Eu sou aquele que na cruz venci, e nesse encontro com Jesus na cruz, nós precisamos saber que é Ele quem nos transforma, é Ele quem através do Espírito Santo de Deus, que nos santifica, que ali na cruz nós nos rendemos, nós morremos para nós mesmos, para nascermos o quê? Novas vidas, novas criaturas, com novos caminhos, com uma nova mente, com um novo coração, não mais pautado pelos princípios e valores deste mundo, mas pautados pelos princípios e valores do reino de Deus, não é? Do reino de Deus. Então, construir o nosso mundo interior sob essas bases do reino de Deus, com atitudes, né, que precisam ser aprendidas, construídas. Porque, vejam bem, Deus nos chama a uma cooperação.
há uma cocriação. Ou seja, nem é tudo dependendo de mim, nem posso cruzar os braços como se tudo dependesse de Deus, não. A minha parte eu tenho que fazer e Deus vai estar comigo, né, me potencializando, me auxiliando, me ajudando, me fortalecendo para que essa obra possa ser feita, começando dentro de mim, que a maior obra que o Senhor quer fazer é dentro de nós, no nosso caráter, sabe, no nosso homem interior. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós. Mas a cultura deste mundo não é assim, não é? A cultura deste mundo visa, né, valoriza o quê? O exterior. Aliás, isso foi desde sempre, não é? Quando Samuel foi escolher o novo rei, Deus disse para ele, começa logo a ser enganado por aquele mais bonito, pelo mais velho, mais forte, mais alto e tal. E Deus disse, Samuel, olha, eu não vejo como os homens veem. O homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. É o coração, porque é do coração do homem que procedem as fontes de vida. Então, Deus está olhando a nossa motivação, com que intenção, com que propósito, com que motivação, que está motivando a nossa ação, não é? Então, isso é importante. Por quê? Porque na nossa cultura, não é, moderna, nossa cultura ocidental principalmente, ele valoriza os padrões, né, exteriores do ter, e aí quando a gente olha para o do lado, a gente vai se comparando com um e com o outro, né, e as redes sociais aí é um terreno fértil para isso, né, gera em nós ansiedade, gera em nós insatisfação, gera em nós comparação, porque a gente olha, né, a gente tem a tendência já de olhar a grama do vizinho é mais verde que a minha, né? A grama do vizinho é mais verde que a minha, é melhor do que a minha, e a gente fica nessa busca frenética que nunca satisfaz. Verdade é essa, porque só quem pode satisfazer o coração, o nosso coração, perfeitamente é o Senhor. Não há nada, nem ninguém, nem posição, nem dinheiro, nada satisfaz, preenche esse vazio. Mas nessa cultura, quando a gente se deixa levar, se deixa engolir por essa cultura, a gente vai estar sempre em déficit, que a gente vai sempre encontrar alguém mais inteligente que a gente, mais bonito que a gente, mais bem-sucedido que a gente. Ou seja, você começa, não é, a achar que você está sempre em déficit, porque você se compara com o outro e você vê, não, o outro é melhor, tem uma casa melhor, tem isso aqui. E a gente, se não vigiar, por isso que o sábio vai dizer, sobre tudo que nós temos que guardar o coração. Porque, como disse essa versão, abençoados são vocês que colocaram em ordem o mundo interior. Ou seja, mente e o coração no lugar certo. E a mente e o coração no lugar certo, a gente tem olhos para ver o agir de Deus. Sabe, queridos, muito da ingratidão do nosso coração, da dureza do nosso coração, exatamente está nessa atitude nossa de nos compararmos com o outro e deixarmos o nosso coração abrigar a inveja, não é? O ciúme, não é? E essas coisas todas, a insatisfação. E aí, sabe o que acontece? Os nossos olhos, nosso entendimento fica fechado, os nossos olhos ficam encobertos e a gente não enxerga a bênção que Deus está nos dando diariamente. O pão de cada dia. Olha, nós passamos por uma pandemia e eu pensava assim, precisamos usar máscaras. Hoje a gente ainda vê algum outro usando máscaras. Mas eu não sei quanto vocês. Mas eu parei para pensar e eu disse, meu Deus do céu, eu nunca tinha parado para agradecer a respiração. Dar valor a respirar livremente. Gente, quando nós tivemos o acesso, né, as vacinas começaram a ser aplicadas, o índice, né, começou a cair e que a gente já pôde andar. Que maravilha, você já parou para pensar nisso? Não é?
a gente ia expirar, a gente ficava sufocado com aquele negócio no rosto. E a gente pode, sabe, são coisas do nosso cotidiano em que a gente muitas vezes não valoriza. Não valoriza a água que bebemos, o pão que nos alimentamos, né? A água que cai do nosso chuveiro para a gente tomar banho. Quando tem pessoas do nosso lado que não têm isso livremente, que ainda tem na nossa cidade pessoas com problemas de saneamento básico, coisas que para nós a gente diz assim, puxa, mas como? Eu conversava com a minha secretária esses dias e falo com ela, sempre que encontro com ela, e aí, Marlene, como é que... Hoje mesmo, ela já saiu de casa cedo para ir na fonte buscar águas, já comprando os tonéis para poder tomar, porque poço, nem o poço a água não é boa, e vem aquela água barrenta, então ela não consegue nem para tomar banho, fazer comida, ela tem que buscar. Gente, em pleno século XXI, a gente não estou falando aqui dos rincões, porque isso aí a gente pode multiplicar muitas vezes pior. Mas aqui, pertinho da gente, do nosso lado, pessoas que não têm o privilégio que a gente tem. E quantas vezes a gente está, se queixando, murmurando, se deixando, deixando o nosso coração enfermar, às vezes por coisas tão pequenas, por coisas tão quando outros estão passando por coisas tão mais sérias e básicas, estão sendo privados. Então, construir um mundo interior sob essas bases do reino, porque essa cultura nos leva realmente a nos vermos sempre em déficit. Nunca eu tenho o suficiente, eu estou sempre precisando. Havia aqui ela fechou, mas havia ali atrás do Tijuca Shopping uma loja de sapatos que eu gostava demais, e ela tinha bem assim, você entrava e ela tinha assim um espelho enorme escrito, você não tem o bastante. E cada um mais lindo que o outro, Realmente, eu não tenho esse, eu não tenho desse modelo, eu não tenho aquele, e você vai. Isso é uma ilusão, a gente pensa, que aquilo ali é uma satisfação momentânea, E realmente eu não tenho esse, não tenho aquele, você vai acumulando, não dá nem tempo, não tem nem vida para usar aquilo tudo, estraga, Você tem que jogar fora, mas os valores do reino que são eternos. Então, queridos, nós precisamos buscar isso, como povo de Deus, sabe? Porque o povo de Deus tem sido enganado por uma heresia muito grande, pregado, que você sobre a prosperidade. Deus nos faz próspero, mas em primeiro lugar na nossa alma. Vamos ver isso? 3 de João, versículo 3, versículo 2. É a terceira carta de João. E isso precisa motivar o nosso coração, sabe? Porque é do interior que procedem as fontes de vida. Então João vai dizer o seguinte, eu oro, amado Gaio, por você, para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então eu pergunto a você hoje, como está a sua alma? Como está a sua alma? O Senhor é o Deus que quer nos curar, nós precisamos ser curados. Que a nossa alma de repente está cansada, está sobrecarregada, está precisando de ser fortalecida. E nós precisamos também nutrirmos e termos atitudes e ações que nos impulsionem a mudar. E nós sabemos que Deus vai estar cooperando conosco, porque Ele está conosco como um poderoso guerreiro. Então, como está a sua alma? João vai dizer que eu oro para que tenha êxito em tudo que você fizer e que tenha boa saúde, que as suas atividades prosperem, assim como é a sua alma. Então, João está dizendo aqui, olha,
que a sua prosperidade na alma seja a primeira a ser próspera. Que se a nossa alma for próspera, nós seremos prósperos. Porque muitas vezes a gente tem o engano de achar que próspero é quem tem. Sabe? Quem tem muito dinheiro, quem tem um carro do ano, quem tem uma casa maravilhosa, quem tem. Mas não. Se fosse assim, nós estamos falando nesse mês, né, Setembro Amarelo, se fosse assim, os ricos não se suicidavam. Mas nós vemos um índice maior ainda nessa camada. Quem tem? Por quê? Porque eu acho que a insatisfação ainda deve ser maior, porque você tem tudo ao alcance da sua mão e você não consegue ter paz. Você não consegue ter alegria. Você não consegue ter satisfação. Mas Paulo vai dizer, lá em Filipenses, vamos lá, 4. Ele começa dizendo assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Então, veja bem, Paulo, ele vai falar em Filipenses 4:4, alegrem-se no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se no Senhor. E ele está dizendo, alegro-me grandemente no Senhor. Então ele fala para a igreja de Filipo e ele está agora dizendo, eu me alegro grandemente no Senhor. Paulo não fala de uma situação confortável. Paulo fala muito pelo contrário de uma situação muito difícil. Ele estava preso, ele estava isolado dos seus amigos mais próximos. Naquela época, não é como hoje que os presos eles são assistidos, não. O encarcerado ele tinha que prover as suas necessidades. E se ele não tivesse condições, ele ia morrer à míngua, porque Roma não dava nenhum sustento, não dava alimento, não provia nada. Então ele dependia. Então ele aqui está agradecendo à igreja de Filipo, porque ele diz aqui, né, vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Ou seja, essa igreja estava sendo presente. Esses irmãos estavam suprindo através as necessidades de Paulo, estavam sendo supridas através, né, da bênção, né, da generosidade desses irmãos. E Paulo está dizendo isso. Então, veja que atitude de coração. Numa situação inóspita, numa situação difícil, preso, né, dependendo das ofertas dos irmãos, mas ele diz o seguinte, que é muito importante no 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me. Gente, que coisa impressionante que nós precisamos aprender. Adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Ou seja, ele aprendeu a lidar com as situações. Se hoje eu tenho, não é? Graças a Deus porque eu tenho. Se eu não tenho, eu vou começar a me adaptar, não é? Se alguma coisa, né, se eu perdi o emprego, ou se eu perdi alguma condição, né, se meu salário hoje já não é como era antes, eu preciso o quê? Me adaptar. Mas há pessoas que estão se endividando até o último fio de cabelo. Por quê? Porque não quer sair do salto. Não, como é que eu vou manter? Tem que manter o meu status. E a gente está vendo as pessoas, hoje em dia, não é? Por conta desses jogos virtuais que a gente está vendo, as pessoas se endividando, né? Loucamente,
porque querem ter. Estão sendo, enganadas, estão entrando, não, eu vou jogar porque eu vou ganhar. O pastor estava me falando que um jornalista perdeu, assim, pouco tempo que ele entrou num desses jogos, R$500. Pouco tempo. Por quê? Porque é ganho fácil. Quando a bênção do Senhor é que nos enriquece e não nos traz dores. A bênção do Senhor é que nos acrescenta e não nos traz dores. A questão não é quanto a gente ganha, mas a questão é como a gente está administrando o que ganha. A questão não é quanto você ganha, não é quanto eu ganho, mas a questão é como eu estou administrando o que eu ganho. Porque tem muito, se fosse assim, não é? Só as pessoas de menor renda estarem endividadas. Mas muitas vezes, de uma renda mais baixa, sabe administrar melhor do que aquele que ganha muito. Que quanto mais ganha, mais quer ter, mais quer ter, mais quer ter, mais quer ter, e vai, galgando esse espaço. Então, isso é muito sério, gente. Paulo diz, eu aprendi a me adaptar. Ou seja, a vida nós constantemente temos que nos adaptar. Não é? A gente muda de cidade, a gente muda de lugar, a gente muda de bairro e a gente vai se adaptando. Não é? A gente era mais nova, trabalhava, depois deixou de trabalhar, a gente se casa e vai. A vida, e quanto mais resistente nós somos às mudanças da vida, que é natural, que faz parte da dinâmica da vida, mais endurecidos, mais amargos nós nos tornamos, mais azeda o nosso coração e a nossa mente. Mas quanto mais facilmente nós nos deixamos adaptar, ou seja, quanto mais flexível nós nos tornamos, não é? Flexibilidade também é um sinônimo de maturidade, porque é verdade, gente. Né? Por mais plástica que a gente faça, a gente vai envelhecer, não adianta. Né? Não adianta. A gente tenta melhorar, mas vai chegar um dia. Então eu tenho que saber lidar com as estações do dia. Nós já entramos numa nova estação e precisamos nos adaptar a isso. Não é? A mudança do clima, precisamos nos adaptar. Então Paulo vai dizer aqui, olha, eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. Ou seja, eu não estou atrelando a minha mente, o meu coração, a minha alegria a essas circunstâncias. Porque eu sei ter e sei não ter. Ou seja, eu não estou refém. Antigamente a gente, eu quero ter uma roupa nova para romper o ano. Se eu não tiver uma roupa nova, eu vou ficar muito triste. E a gente fazia de tudo, né? Para ter uma roupa nova, para botar uma roupa nova no final do ano. Gente, né? Eu já passei um Natal aborrecida com meu marido porque não deu tempo dele comprar um presente de Natal. Nós precisamos crescer, queridos. Diga para o seu irmão, a gente precisa crescer. Diga para o seu irmão do lado, a gente precisa crescer, precisa amadurecer. Paulo vai dizer, quando eu era menina, eu fazia as coisas de menino. Criança que é assim, né? Quando não ganha o que pede, fica emburrado. Faz birra, não é? Onde a gente estava num lugar e a criança estava, o menino estava, era ele, as duas irmãzinhas. Nossa, bastava a irmã tirar um lapisinho da mão dele para o menino se jogar no chão, fazer aquela birra, todo mundo olhando, aquela coisa. O pai já estava a ponto de pegar ele e levar para casa. Criança. Mas o Senhor quer que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente coloque a nossa mente, o nosso coração no lugar certo. Felizes são vocês que colocam o mundo interior, mente e coração, no lugar certo, porque aí vocês verão Deus no exterior. Então Paulo está dizendo aqui, eu aprendi a me adaptar. Eu sei, quando eu tenho, eu aproveito, desfruto. Quando eu não tenho também, amém, glória a Deus por isso.
né? Deus continua sendo bom em toda e qualquer circunstância. Eu continuo sendo amada em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Novamente ele diz, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Então ele aprendeu. Então, gente, a vida é um aprendizado. Sabe? Diz que o inteligente aprende com o outro, mas o sábio vai aprender, né, através das suas próprias escolhas, através das suas próprias atitudes. Aprender a dar valor àquilo que realmente tem valor. Sabe? Porque tudo que o dinheiro pode comprar é muito barato. Sabe o que tem valor? São as pessoas, são os relacionamentos. Nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, né? Nossa intimidade com Deus. Nós podemos chamá-lo de Pai. Nós cantamos aqui, Tu és soberano, e apesar dessa glória que tens, o Senhor se importa conosco. Mas muitas vezes o nosso coração está como o povo lá de trás. E aí eu quero que a gente vá lá para Números 11. Olha, Deus havia tirado esse povo do Egito. Esse povo tinha estado oprimido. Um novo faraó tinha se levantado. Oprimiu, o povo estava crescendo. E o faraó começou a ficar preocupado com o crescimento desse povo. E começou a dizer, não, a gente tem que dar um jeito. Aí começou a enviar os parteiros para matar os meninos que nascessem das hebreias. Então o povo estava sendo oprimido de toda sorte. Eles clamaram, e lá em Êxodo 3 a gente vê que Deus vai falar o quê? Que Deus diz, olha, vocês me clamaram e eu desci. E com mão forte, através de Moisés e de Arão, Deus libertou o povo. Saíram do Egito. Mas o Egito não saía de dentro deles. Era um povo que tinha experimentado, olha, não houve povo como o povo de Israel que experimentou tantos milagres do Senhor. Eles viram as pragas, se dava no Egito, mas não dava na terra onde eles estavam. Eles tiveram a abertura do Mar Vermelho, eles passaram de pés enxutos, eles viram o exército inimigo sendo derrotado, sendo nada assim aos olhos deles. Mas mal passa pelo deserto, encontra água amarga, já começa a murmurar. Ou seja, eles nunca se adaptaram. Eles nunca se... E veja que Deus vai, na sua sabedoria, no seu amor, cuidar deles. E vai fazer com que eles passem, caminhem um pouco mais pelo deserto, exatamente para não ir por aquele caminho curto que daria com o povo de guerra e eles seriam exterminados, eles como escravos não tinham o manejo das armas. Então, Deus, no seu cuidado, na sua temperança, na sua misericórdia, cuidando daquele povo. Cuidando, mas o povo sempre insatisfeito. O povo nutrindo uma memória tão assim, uma memória emocional, né, afetiva. Ah, como era bom lá no Egito. Como era bom aqueles alhos, aquelas cebolas, aquelas carnes. No 11:4, diz assim, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Já não, Deus mandava, provia o maná. Todo dia tinha provisão de Deus para eles, todos os dias. E a provisão dava para todos aqueles dias, não é? Eles não precisavam se preocupar para guardar. Não, todo dia Deus trazia a provisão, mas encheu de gula. O ventre, né, os desejos, os apetites, né? E aí até os próprios israelitas começaram a se queixar, que é lógico, gente, a murmuração, como a gente falou, domingos retrasados atrás, vai contaminando, né? Aquele populacho que saiu com o povo, começou, né, a ter a gula despertar os desejos da carne, e aí contaminou o povo. Porque assim, é como a palavra de Deus diz, né?
que se a gente não vigia, a raiz de amargura não apenas contamina a gente, mas contamina aqueles que estão também ao nosso redor. E eles foram tão contaminados e diziam, se nós tivéssemos carne. Olha só, se a gente tivesse carne. Olha que Deus estava dando aquela porção equilibrada, balanceada, uma porção do céu, mas o povo na carne, né? Se a gente tivesse uma carninha, se a gente tivesse aqui um churrasquinho, se a gente tivesse... Nós nos lembramos, olha só, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Ou seja, esqueceram o mal, esqueceram a opressão que eles estavam passando, esqueceram tudo. E também os pepinos, as melancias, os alhos porós, das cebolas, dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Gente, isso é para nós, porque não pense que eles eram piores do que nós, somos a mesma massa. Isso é para nós. Quantas vezes nós sentamos à mesa e nós somos incapazes de agradecer o pão que Deus está trazendo todos os dias. Não agradecemos e ainda reclamamos. Só isso? Mas é só isso que tem? Eu não gosto disso. Eu não quero aquilo. Né? Então, para a gente parar e analisar, como é que está o nosso mundo interior? Em que lugar a gente está colocando nossa mente e o nosso coração? E aí, o Senhor ficou tão cheio, que aí diz o seguinte, olha, vocês, lá no 13 diz assim, Moisés dizendo, né, onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne, dá-nos carne, não posso levar esse povo sozinho. Olha, Moisés já estava ficando, né, e Moisés foi o homem mais manso que houve, imagina, né, já estava saindo das estribeiras. E aí lá no 31, olha que coisa tremenda. Depois disso, veio um vento da parte... sim, lá no 18, antes da gente ir para o 31, deixa eu ler com vocês o 18. Moisés falando com o Senhor e diz, diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Olha só, numa terra de opressão, estávamos melhor lá. Agora, o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não vão comer carne apenas um dia, nem 2, nem 5, nem 10 ou 20. Vocês vão comer um mês inteiro até que saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela. Porque vocês rejeitaram o Senhor que estava no meio de vocês e se queixaram dizendo, por que saímos do Egito? Veja, aquele povo nutrindo uma memória. Não é? Esqueceram por causa do apetite, né? Da concupiscência dos olhos, né? da carne. Esqueceram do mal, daquela opressão que eles estavam passando por lá. E porque não estavam com a mente e o coração no lugar certo, eles não conseguiram enxergar o Senhor no meio deles. Vocês estão vendo como a gente tem que vigiar o nosso coração? Porque os nossos olhos ficam fechados, ficam cegos. Nosso entendimento fica fechado, os nossos olhos se fecham para o agir de Deus. E aí Deus diz, vocês querem carne? Tudo bem, ok, eu vou dar carne. Vocês não vão comer carne só uma vez, não. Vocês vão comer um mês inteiro carne até sair pelo nariz. E aí lá no 31 diz,
Depois veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair sobre o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções no raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia, aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos do que 10 barris, olha só. Então eles se estenderam para secar ao redor do todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Gente, o Salmo 106, lá em Êxodo, não abram não, mas depois vocês em casa podem verificar, que veja, Deus é sábio. Ele sabe do que nós precisamos. A Bíblia fala que a palavra ainda não chegou na nossa boca e Deus conhece. Mas a gente fica teimosamente, obstinadamente, eu quero, como aquela criança, né? Eu quero. E até Deus diz, tá bom, você quer? Então tá bom. Em Êxodo 16 vai dizer exatamente, indicando que Deus tinha dado o maná como teste. Queria saber se eles andariam em obediência e seriam gratos por sua provisão ou se cobiçariam algo a mais, ou melhor, ou diferente. Ou seja, quando nós colocamos, não é, as coisas no nosso, levantamos ídolos no nosso coração, cobiçamos, não é, o que é do outro, cobiçamos coisas melhores, cobiçamos, gente, não tem nada a ver com você desejar melhorar de vida, não é isso que eu estou falando, mas é uma insatisfação interior, você sabe bem o que você alcança, mas daqui a pouco aquilo já não te sustenta, você quer outro. É como uma droga, aquilo ali já não, aquela dose já não é mais suficiente, você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Deus, Ele tem prazer na nossa prosperidade, mas em primeiro lugar que a nossa prosperidade seja na nossa alma, porque tem muita gente aí atrás da bênção, trocando a bênção pelo abençoador. Quando na realidade a Bíblia fala que a bênção do Senhor nos alcançará. Eu não preciso correr atrás da bênção. Você quer ver um exemplo disso, da bênção de Deus te alcançando? Eu creio que vocês já tenham tido essa experiência de a loja estar vazia. Você entra, daqui a pouco entra um, daqui a pouco entra outro, daqui a pouco entra outro. Ontem mesmo nós entramos numa loja, não tinha ninguém. Daqui a pouco entrou um, a bênção nos acompanha. Eu não tenho que correr atrás da bênção. Eu tenho que ser grato pelo que Deus está me dando. Porque quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Se eu não agradeço a Deus pelo pão de cada dia, pode chover codorniz, pode abrir, não é, os supermercados ficarem... Eu não vou agradecer. Porque Deus estava testando, e Deus testa o nosso coração. Seja fiel no pouco, e sobre muito o Senhor vai te colocar. E por quê? Porque a raiz dessa cobiça está exatamente na rejeição da suficiência de Deus. Ou seja, Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe. Deus supre, não são os nossos desejos, mas as nossas necessidades. Ele é fiel. Ele estava suprindo a necessidade de Paulo. Ele estava suprindo através dos irmãos. E isso também, né, essa ação coletiva, estava também potencializando o coração de Paulo em gratidão, em alegria, em contentamento. Então, cobiçar é querer coisas erradas ou querer coisas certas pelos motivos errados. Muitas vezes a gente diz, Senhor, me abençoa. Mas o Salmo vai dizer que as nações vejam a tua bênção na minha vida para que eu possa o quê? Abençoar. Eu preciso entender que a prosperidade de Deus não é ter acúmulo, acumulando, não.
A bênção de Deus, ela é derramada no meu coração, ela é derramada na minha vida e ela me faz transbordar, como diz o salmista, para eu abençoar. Então, é como aquele rio que está sempre sendo renovado, não é? Tem o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar Morto só recebe, não dá nada, está morto. Mas o Mar da Galileia não, ele reparte, né? As suas águas vão indo para a direita, para a esquerda, e quanto mais recebe, mais dá. Quanto mais recebe, mais dá. Quanto mais recebe, mais dá. Mas aquele povo tinha, não é? Aquele povo não se deixou ser trabalhado, não se deixou ser levado, ser ensinado pelos processos de Deus à terra prometida. Eles estavam indo para a terra prometida, mas Deus estava testando a obediência, testando ver se eles seriam gratos ou não. E a questão é, ficaremos gratos e satisfeitos com Deus, com a provisão, ou será que a gente está cobiçando coisas maiores? Porque o Salmo 106 fala de algo muito tremendo, gente. Vamos lá, Salmo 106, se você não tem isso gravado, 15, diz assim, olha, deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Essa é na versão da NVI, mas na versão da atualizada, diz assim, deu-lhes o que pediram, mas no fim fez definhar-lhes a alma. É a sua versão? Definhou a alma. O que João escreve H e diz? Que a sua prosperidade e saúde seja próspera, assim, seja abundante, seja grande, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, eles comeram, mas eles continuaram vazios. Vazios no coração, vazios na alma, vazios na mente. Por quê? Porque o que eles precisavam era do Senhor. O que nós precisamos é do Senhor, gente. Primeiro lugar na nossa vida. Não adianta. O que adianta, Jesus disse, não é? A vida do homem não consiste nos bens que ele tem. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta correr? É correr atrás do vento. Não significa que sejamos acomodados. Não é acomodação. Não é apatia. Não é ficar esperando em berço esplêndido que caia do céu. Não. Deus abençoa. Mas você precisa se colocar à frente. Você precisa se levantar. Você precisa tomar atitude. Não é? Para que você queira mudança. Então, eles estavam desconfortáveis com os processos de Deus, não é? Eles deixaram a inveja, a gula, a insatisfação, e eles se esqueceram de quê? Da promessa de Deus. Deus estava, aquilo ali era um processo, era um caminho curto que eles já estariam já na terra prometida. Não tiveram paciência para aguardar o cumprimento das promessas de Deus, dos processos de Deus, e aí buscaram o quê? Caminhos alternativos. E não é o que a gente faz? Não, está demorando muito, deixa eu tomar aqui uma provisão. Não foi isso que fez Abrão e Sara? Está demorando muito a bênção chegar, vamos fazer uma coisa? Olha, eu tenho aqui a serva, pode deitar com ela e ela vai gerar um filho e de repente esse filho. E aí a gente está vendo no que a gente está vendo, não é? Até hoje. Então as consequências. Por quê? Porque a gente quer buscar atalhos. A gente não quer se submeter ao ensino de Deus, ao aprendizado de Deus, aquilo que Deus quer tratar conosco e quer tratar primeiro dentro de nós. A gente quer buscar os caminhos, as rotas mais fáceis. E aí ou seja, o coração ficou vazio, fez definhar a alma, o coração ficou vazio. Por quê? Com Deus, nós podemos nos sentir satisfeitos e realizados com muito pouco. Olha, eu lembro uma ocasião muito difícil que nós estávamos passando, nós tínhamos empregado os nossos recursos, estávamos empreendendo
um negócio pequeno, cristão, mas aquilo ali foi indo, foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado para a gente. Para aprender com sabedoria, com Deus, administrar os recursos que Ele havia nos dado. Mas, enfim, passamos uma dificuldade financeira muito difícil. Mas eu lembro que uma vez, uma tia minha, que ela já está na glória, ela disse: olha, Débora, eu estava orando por todos da família. E naquela ocasião, os únicos que estavam passando por dificuldade muito difícil mesmo, as contas se avolumando, o dinheiro, olha, foi muito difícil. Foi um deserto que a gente passou ali. Mas nós fazemos parte de uma associação que nos ensinou a ofertar. E mesmo no pouco, a gente dava. Foi uma semeadura. E a colheita veio. A colheita veio. Mas naquele tempo de deserto, naquele tempo de escassez, nós fomos desafiados a dar. Deus não é barganha, não. Que a gente fazia por fé. E a gente honrava ali. E Deus abençoa. Porque, gente, eu preciso entender que a bênção de Deus não é só dinheiro, não. É na saúde, né? No guardar da nossa vida, na nossa família. Não é só financeiro, não. Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos. E, principalmente, vocês lembram quando Jesus mandou aquela caravana, né, naquela excursão missionária, e eles voltaram? Olha que maravilha, os demônios nos submetem e nós voltamos alegres. E Jesus disse: eu vi Satanás descendo como um relâmpago. Mas que a alegria de vocês esteja, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Gente, que coisa maravilhosa a nossa salvação. É sabermos que quando nós fecharmos os olhos para esse tempo de hoje, para esse tempo aqui, né, na eternidade, né, esse período de tempo que nós vamos viver, nós sabemos para onde nós estamos indo. Jesus veio para nos libertar do medo da morte. Eu não preciso ter medo da morte, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei com quem eu vou me encontrar. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu terei um novo corpo glorificado, as mazelas vão ficar todas aqui. Então nós temos mais do que motivos de nos alegrarmos. Por isso que o salmista diz: bem-aventurado é o povo que conhece os vivas de júbilo e que andam na luz da sua presença. O salmista também vai dizer no Salmo 87:7: todas as minhas fontes estão em ti. Ou seja, onde nós estamos colocando a nossa mente, o nosso coração. Porque, como Jesus disse, se o nosso coração for puro, se nós estivermos colocando o coração, nosso mundo interior, no lugar certo, nós veremos Deus agindo na nossa vida. Nós veremos. Porque a ingratidão não vai tomar conta do nosso coração, mas a gratidão, sim. E a gratidão é chave para a nossa saúde mental. Nos regozijarmos, nos alegrarmos, louvarmos ao Senhor é chave para a nossa saúde emocional. Oração, como Paulo orava, como Jesus orava, como o salmista, né, orava, é o quê? É saúde, é chave para a saúde do nosso coração. Então, nós precisamos pautar, colocar a nossa mente, nosso mundo interior no lugar certo. Amém? Buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E essa minha tia, ela disse: olha, Débora, eu orando por toda a família, eu vi a sua família numa alegria que ninguém podia contar. Numa alegria que em nenhum outro eu via. Alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria porque a gente estava atrelado nas circunstâncias? Não, a gente só tinha dívida. Não tinha dívida. Meus meninos ficaram ameaçados de sair da escola por falta de pagamento.
mas a alegria do Senhor, que não é estar com um sorriso no rosto, não, mas é a alegria que é fruto, não é, do Espírito que habita em nós, da confiança do Deus que está nos guardando, que está provendo e que cuida de nós, e realmente cuida, e nós somos testemunhos disso. Já contei isso aqui para vocês, eu recebi uma carta de que eles não seriam matriculados, e já estavam liberados todos os papéis. Mas eu levantei aquela carta e fui diante do Deus que eu sirvo e que tudo pode. E eu disse, Senhor, assim como o Senaqueribe, como Ezequias levantou aquela carta que recebeu do Senaqueribe, eu levanto essa carta, Senhor. Eu levanto essa carta. E Deus honrou. Nós pagamos as dívidas, nós saímos da escravidão de dívida, porque dívida é escravidão, gente. Sabe? Saímos da escravidão da dívida, pagamos todos. Né? Nós tínhamos dívida até com a nossa faxineira. Tínhamos pego dinheiro, a situação era difícil. Mas ela viu, a minha tia viu, e disse para mim, Débora, mas você era a única, a sua família era a única em que eu via alegria. Isso não tem dinheiro que compre, gente. Isso não tem dinheiro que compre. Não é carro do ano, não é nada disso. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Amém? Então nós precisamos colocar em ordem o nosso mundo interior, porque com Deus nós podemos, mas sem Ele, tudo sempre será seco, será sempre um vazio, a gente vai ficar morrendo de fome. Por quê? Porque a cobiça é um inimigo cruel. Você cobiça, cobiça, cobiça e aquilo nunca satisfaz. É como se a gente estivesse cavando cisternas rotas. Então, cuidado com os apetites. Cuidado com o que você está pedindo insistentemente ao Senhor. Cuidado. Porque o sim de Deus, e isso eu aprendi também com o servo de Deus, pastor Manuel, pedindo oração por essa tia. E ele disse, minha irmã, o sim de Deus é bênção e o não de Deus também é bênção. A gente pensa que apenas portas abertas são bênção do Senhor, mas portas que Deus fecha também são bênção. Porque é cuidado de Deus, é proteção de Deus. Sabe? Então vamos aprender, Senhor, nós nos colocamos nas mãos do Senhor, a nossa vida não é um barco à deriva. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor e Ele é fiel para cuidar de nós. Então, queridos, né, eu preciso cuidar dos meus apetites, porque nessa sociedade do ter, eu vou deixando para trás muitas vezes meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com os meus queridos, com a minha família, vai ficando para trás. E isso, gente, o tempo não recupera. Não tem preço, sabe? Então, qual é o caminho? Qual é o caminho bíblico para a gente curar nessa manhã a cobiça do nosso coração? É nos contentarmos com Deus, é aprendermos, não é? A nos adaptarmos às situações, é aprendermos, não é? A dançar conforme a música, não é? Aprendemos, hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter. Hoje está pouquinho, mas amanhã eu vou ter mais. Né? E isso eu preciso construir, aprender, é um aprendizado. A vida é um aprendizado diário. E nesse aprendizado eu preciso guardar em primeiro lugar meu coração, colocar no lugar certo. Para a gente terminar, gente, vamos lá para 1 Timóteo 6. Veja bem, o que Paulo vai ministrar ao seu filho na fé, preparar Timóteo. Ele vai dizer o seguinte, Timóteo 6, diz assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e tendo que vestir, estejamos satisfeitos. Contentamento é isso, é você estar satisfeito, estar com a sua alma satisfeita. Você colocar a sua cabeça no travesseiro e dizer, Senhor, obrigada por esse dia. Consegui, Senhor. Estar satisfeito, estar contente. Né? É uma decisão do coração, uma atitude do coração. Por isso,
tendo que comer ou tendo que vestir, estejamos satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem na tentação e armadilhas. Nós estamos vendo nos noticiários as pessoas buscando nesses meios conquistar lucro fácil. E a gente está vendo no que está dando. Pessoas perdendo tudo, não é? Caem nas armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, gente, não é o dinheiro. O dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Sabe por quê? Porque se a gente vive em função dele, ele escraviza. Cega você, endurece seu coração, mas ele é ótimo servo. Não é o dinheiro. A questão é o coração e a mente no lugar errado, o mundo interior. Por isso, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Nós conhecemos uma pessoa que, inclusive, infelizmente, foi parar até na cadeia, porque é um sonho de megalomania de querer ser rico, e foi metendo os pés pelas mãos, buscando os meios, né, ilícitos para poder ter, para poder fazer frente ao outro, não é dizer que tem, quando na realidade a bênção do Senhor nos enriquece e não nos traz dores. A bênção do Senhor, e não vem por caminhos ilícitos não, vem com a bênção do Senhor e não nos traz dores. O Oswald Chambers disse o seguinte: a felicidade não depende das coisas externas, mas do relacionamento certo com Deus e com os outros. Então veja, o nosso mundo interior, ou seja, devemos valorizar, não é o que o dinheiro pode comprar, mas é aquilo que ele não pode comprar. Estarmos juntos, né? Isso não tem preço, gente. Nossa família, contentar-nos com a provisão de Deus e de sabermos o quê? Que tem o suficiente, a gente tem. Paulo vai dizer, olha, se você tem o que comer, o que vestir, né? Como Jesus disse, olha, por que você vai andar ansioso? Assim estão os outros lá fora. E a piedade acompanhada da satisfação, é grande fonte de lucro. Ou seja, nós nunca podemos, a piedade é aquilo que somos, é o nosso caráter. Então, nós nunca devemos nos contentar como estamos, como somos. Porque Deus quer que a gente cresça na graça e no conhecimento de Deus. Mas quanto ao ter, aí nós precisamos nos contentar. Então, é a piedade junto com o contentamento. Ou seja, nós precisamos cada dia crescer, amadurecer, deixar que Deus traga, não é, esse amadurecimento a partir também da nossa cooperação com Ele, porque a gente precisa ter atitudes, não é, para ajudar nesse crescimento, atitudes, abrir o nosso coração, reconhecer que a gente precisa de transformação e agirmos de acordo com isso. Então, a piedade é estar insatisfeito em Deus com a minha formação, meu caráter. Ou seja, Senhor, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Senhor, transforma a minha vida. Eu quero, Senhor, eu quero aprender como Paulo, né? Mas a satisfação não. A satisfação diz, não, eu tenho o suficiente. Estou satisfeito, não preciso de mais nada, né? Então, por quê? Porque o dinheiro, ele rouba a saúde mental, a nossa estabilidade, a nossa paz, nossa alegria, porque a gente fica preocupado com o dia de amanhã, como é que vai ser, será que eu vou ter condições, vai roubando, e isso é terrível. Então, o dinheiro é para ser servo, não para ser senhor, porque Jesus disse, ninguém vai poder servir e amar a dois senhores, ou vai amar um e vai odiar o outro. Então, como está o nosso mundo interior? Por quê? Porque, gente, a vida já é tão estressante, a vida já, né, viver não é fácil, não é verdade? Viver não é fácil. Agora, viver ainda
se comparando, viver ainda olhando para o lado, cobiçando o que é do outro, aí você se coloca num julgo ainda muito, né, mortal. Não há quem consiga. Então, vamos confiar no amor de Deus, porque, como Pedro disse, é o Senhor que tem a palavra de vida eterna. Ele diz, eu é que sei os planos que tenho ao teu respeito. Planos de paz, planos de um futuro, planos de esperança. Porque há um provérbio romano que diz o seguinte, dinheiro é igual à água do mar. Quanto mais se bebe, maior sede tem. E é verdade. Quanto mais você ganha, mais você diz assim, mas eu posso ganhar mais um pouquinho. Mas eu posso ter mais um pouquinho. Nunca a gente fica satisfeito. Então, temos que buscar satisfação como estilo de vida. Como é um exercício do nosso coração. Né? É uma escolha. Precisamos dizer, Senhor, eu quero que as minhas fontes, como disse o salmista, estejam em Ti. Depois a gente precisa cultivar essa capacidade de dizer, eu tenho o suficiente. Dizer não para a gente mesmo, não, eu não preciso. Nós somos livres, gente. Porque se a gente não escolher, a sociedade vai escolher. A cultura vai dizer, não, você precisa. Porque você, para ficar bem na fita, você tem que ter esse padrão. Né? Aí você tem que ser aquela magreza, ou então aquele corpo bem saradão. Você tem que ter a última, né, bolsa, sapato, roupa, carro. Você tem que estar ali na onda, porque as redes sociais estão aí. Agora, é muito engraçado que rede social ninguém mostra quando acorda, ninguém mostra quando está com dor de barriga, ninguém mostra quando está brigado, está com dor, ninguém mostra. Né? Só mostra quando está tudo bem. Aí você acredita, pobre de mim, só eu é que sofro. Vai atrás, vai ver, né, a vida do outro. Precisamos aprender, precisamos ser ricos em boas obras. Então precisamos buscar a satisfação como estilo de vida, cultivar, dizer, eu tenho o suficiente. Precisamos decidir. Decidir como? O salmista vai dizer lá no Salmo 62:10, se as minhas riquezas aumentam, se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Precisamos dizer, como disse a Bíblia Mensagem, meu mundo interior, minha mente e coração estão no lugar certo. Estão no lugar certo, amém? Focando na eternidade, porque muito da cultura e da pregação de prosperidade visa apenas o quê? O aqui e o agora. E aí eu me esqueço que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para nós. São riquezas insondáveis. Eu posso não ter tudo nesse mundo, mas não importa. Eu sei o que Deus tem preparado para mim. Amém, queridos? Amém? Focando, direcionando o que a outros. Por fim, eu quero contar para vocês, esse aqui é um conto de Tolstói, Léo Tolstói, muito interessante. Ele conta o seguinte, foi colocado um anúncio de vendas de terras. E qualquer um poderia se colocar para comprar. Por quê? Se candidatar a comprar aquelas terras. Por quê? A única cláusula que tinha era o seguinte, precisava percorrer do nascer do sol até o pôr do sol no mesmo dia aquelas terras. Então, a cláusula é essa. Aonde você colocasse a planície dos seus pés, na planta dos seus pés, aquela terra seria sua. Com uma condição, você tinha que percorrer do nascer do sol ao pôr do sol, e chegando ao pôr do sol, você tinha que retornar ao ponto de partida. Ora, né? O coração
Cobiçoso, ganancioso, vamos embora, eu vou conseguir. E começou a percorrer. E cada terra que esse homem, que esse fazendeiro percorria, ele via algo mais maravilhoso. Ele via um lago, aí eu quero, aí caminhava até lá. Ele via um bosque com árvores frutíferas, eu quero isso também para mim, percorria lá. E assim ele foi percorrendo as terras, quando ele se deu por conta de que o sol já estava se pondo. Aí ele tinha que voltar. Aí ele começou a voltar. Começou a voltar. Quando ele estava próximo da linha de chegada, ele tomba para não levantar mais. E aí, esgotado, poucos metros daqueles que estavam ali esperando, ele tomba. E aí o homem foi enterrado em um pedaço de terra de 2 metros de comprimento por 80 centímetros de largura. E Leon Tolstói conclui o seguinte: de quanta terra precisa um homem para viver? Para viver, nós não sabemos de quanta terra ele vai precisar. Mas, para guardar o seu corpo após a sua morte, bem pouca. Gente, isso é para a gente avaliar como está a nossa alma. Como está a nossa alma? Será que a nossa alma está sobrecarregada com esses cuidados deste mundo? Em ter, em fazer, em conseguir, em conquistar, eu quero, né? E hoje a gente tem também uma teologia coaching que diz: você determina, você pode, você faz, você é capaz, né? Como se tudo dependesse da gente. Isso está totalmente fora da palavra de Deus, porque acabamos de cantar: tu és soberano. A bênção de Deus, se nós tivermos a bênção de Deus, a gente não tem nada. É Deus na nossa vida. É Ele quem faz sentido, né? Então, abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Amém, queridos? No lugar certo. De quanta terra a gente precisa? De quantos reais a gente precisa para viver, né? De quantos, né? De quantos, né? Quantas mansões a gente precisa, quantos carros, né? Quantos a gente precisa? A gente precisa, em primeiro lugar, da graça de Deus. A graça de Deus é melhor do que a vida, a graça de Deus, né? Que é derramada sobre nós para que a gente possa se levantar, para que a gente possa trabalhar. É a bênção do Senhor quem nos enriquece e não nos traz dores. Então, como está a sua alma nessa manhã? Será que a sua alma está inquieta? Será que a sua alma está sobrecarregada? Será que a sua alma está cansada? Jesus diz: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque, gente, esse mundo faz muita pressão, principalmente sobre nós mulheres, né? Tem que estar sempre linda, maravilhosa, arrumada, penteada, e naquele, né? Tudo no esquema. Isso, gente, não corresponde à realidade. E a gente não pode entrar nesse caminho, porque é um caminho torturante, é um caminho que a gente nunca se satisfaz, e é um caminho que não nos leva à vida. Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Vamos ficar de pé. Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra nessa manhã. Obrigada, Pai, porque coloque a mão no seu coração. Porque o Senhor disse: felizes. O Senhor diz: olha, felizes são os que são pobres de espírito, felizes são os mansos, felizes são os humildes, felizes são aqueles que têm um coração puro, ou seja, que colocaram a mente e o coração, o mundo interior, no lugar certo. E como Jesus disse, nós precisamos cultivar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua vontade, a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas.
O salmista vai dizer, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Enquanto você descansa, meu irmão, minha irmã, Deus está com a bênção, Deus está trazendo providência, Deus está trazendo o suprimento, Deus sabe o que nós precisamos, Ele é fiel e nós precisamos descansar no amor cuidadoso, fiel do Pai por nós. Porque muito desgaste da nossa vida é correr atrás do vento, buscar coisas que são, sabe, bugiganga. Nós precisamos dar valor àquilo que realmente tem valor. E o que tem valor são vidas, relacionamento com Deus e relacionamento com pessoas. É isso que a gente vai levar, não é? Nosso relacionamento com Deus, que transforma a nossa vida, o nosso coração, que coloca em ordem. Porque o problema, como disse Santo Agostinho, é o amor fora de ordem, fora do lugar. É a gente amar mais as coisas do que as pessoas. Então a gente vai amar as coisas e a gente vai usar as pessoas. Mas o Senhor quer que a gente use as coisas para abençoar pessoas. Porque o sangue que foi derramado na cruz foi por pessoas. Por pessoas. Senhor, ensina-nos. Liberta-nos nessa manhã. Queremos aprender esse caminho. Queremos aprender esse caminho do contentamento, Senhor. Queremos escolher, Senhor, a satisfação como um estilo de vida. Estarmos contentes, estarmos satisfeitos. Isso é um exercício. O nosso coração, o nosso mundo interior precisa ser construído. Precisa ser construído com atitudes, com ações. Precisa haver da nossa parte o interesse de dizer, não, Senhor, eu não quero mais andar desse jeito. Eu não quero mais, Senhor, que os meus olhos, meu coração, a minha mente estejam voltados para a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Sejamos gratos, Senhor, limpa o nosso coração nessa manhã de toda cobiça, da ingratidão crônica muitas vezes, que nunca nada nos satisfaz. Mas que a gente aprenda a ser grato pela vida, pelo ar que respiramos, pelo lugar que moramos. Quando recebemos, que a gente apresente o nosso contra-cheque diante do Senhor e dizer, Senhor, obrigada pela Tua provisão. Obrigada, Senhor, pelo pão de cada dia. Graças te dou, Senhor. Que a gente disponha o nosso coração. É uma disposição, é uma escolha que a gente disponha. E quando nós dispomos, inclinamos o nosso coração, nós podemos descansar. Que o Senhor nos potencializa através do Teu Espírito Santo, nos capacitando, como capacitou a Paulo, a estar adaptado em toda e qualquer circunstância. Então, Pai, ensina-nos a viver. Ensina-nos a entregar tudo nas Tuas mãos. Ensina-nos, ó Pai, e isso não é para que a gente se acomode, mas para que a gente coloque as coisas nos seus devidos lugares. Para que a gente possa dar valor àquilo que realmente tem valor. E tem valor não apenas no agora, mas tem valor na eternidade. Que nós possamos não estar satisfeitos como somos. Precisamos de mudança. Precisamos, Senhor, se o nosso coração tem abrigado inveja, tem abrigado cobiça, tem abrigado insatisfação crônica, liberta-nos, ó Pai. Se as redes sociais estão fomentando isso dentro de nós, Senhor, que a gente exerça autoridade sobre nós e dizer não vou entrar nisso, não vou entrar nessa vertente. Ah, Pai, ajuda-nos, ó Pai, porque nós queremos que, em primeiro lugar, a nossa alma seja próspera. A nossa alma, Senhor, seja a Tua prosperidade e saúde, meu irmão, minha irmã, assim como é próspera a Tua alma. Porque se a nossa alma for próspera, todo o nosso ser vai ser próspero. E nós sabemos, ó Pai, que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância.
colocando nosso mundo interior no lugar certo, mente e coração. Assim teremos olhos para enxergar o Senhor, como diz o sábio. Não se apoie no seu próprio entendimento, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Mas para isso, nossa mente e nosso coração precisam estar no lugar certo. Em Ti, Senhor. No Senhor. Queremos que as nossas fontes estejam em Ti. Que a nossa alegria, nossa satisfação primeira, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Porque já passamos do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor e já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa alegria, porque sabemos que quando fecharmos os nossos olhos para esse lado da eternidade, para a história, nós estaremos ao encontro contigo. O Senhor, que é a nossa alegria. Ensina-nos a viver. Amém, queridos? Ensina-nos a viver. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós. E sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Não trouxemos